Glória a Deus. Mais uma vez, uma gratidão pela insistência no convite. Não insistência de que eles pediram bastante, mas é que a gente sempre está aqui, né? Eu falei, meu Deus, né? A gente sempre, Ele sempre nos convida e é uma alegria estar aqui. Nos sentimos extremamente em casa. Já vim muitas vezes aqui, nessa igreja, no outro endereço, mas hoje vocês conheceram o meu lado mais bonito. Aleluia, vocês viram só? Não é possível um pastor ser tão feio, não, mas olha aqui, o lado bonito aqui, né? Trouxe o meu lado bonito, né? Deus tem me agraciado com a Priscila, minha esposa, né? E é uma alegria. Deixamos nossas 3 filhas lá, na nossa igreja. Também trago o abraço da Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, né? Então é uma alegria. Também estamos lá trabalhando e tem sido muito bom, né? Rever também o pastor Roberto, a pastora Sueli, essa igreja tão linda também, Comunhão Cristã, que tem sido uma referência nesse estado, né? É uma alegria, uma honra caminhar com vocês também. Que alegria. E também os demais pastores, demais cidades, né? Que bênção. Continuo dizendo para você, não desista, continue firme, continue acreditando, continue avançando, né? Que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Deus tem imprimido algumas verdades no meu espírito. E eu vim para cá desde ontem e hoje de manhã, né? Deus compartilhando algumas coisas no meu coração. E eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido. Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se eu puder colocar um tema nessa mensagem, colocaria uma nova vida. Uma nova vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, está ali? Vamos ler ali na televisão ali para estarmos na mesma sintonia ali. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui na minha versão diz logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amados, esse texto, o apóstolo Paulo está num contexto, né, escrevendo para a igreja da Galácia, os Gálatas, e ele está aqui falando justamente sobre a vida que devemos viver. Havia ali uma situação onde crentes em Cristo, cristãos, estavam se portando de uma forma duvidosa, não duvidosa, mas de uma forma, com alguns de uma forma, com outros de outra forma. Ou seja, eles quando estavam com um grupo de pessoas, faziam de um jeito, quando estava com outro grupo de pessoas, faziam de outro jeito. Inclusive, Paulo inclui aqui o próprio apóstolo Pedro, e a Bíblia ali, o texto vai dizer que ele chama a atenção de Pedro, inclusive, com muito respeito, até porque Pedro era o líder da igreja até então, mas ele percebe essa dualidade de vida. Ora estava de um jeito, fazia de um jeito na frente dos judeus cristãos, eles se comportavam de um jeito, e quando esses judeus cristãos não estavam apenas os gentios que estavam crendo em Jesus, ou seja, quem não era judeu, cristão que não era judeu, ele se comportava de outro jeito. E aí então, Paulo ele está fazendo menção dessa diferença. E aí então ele fala sobre esse texto. E ele diz algo interessante, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que existe uma mudança de vida. Existe uma mudança de vida, só existe uma nova vida. Só existe uma nova vida a ser vivida. Paulo aqui está falando de deixar de viver de um jeito e passar a viver de um novo jeito, de uma nova forma. Então Paulo está falando sobre isso. Então esse texto fala de mudança de vida. Ele diz, já não sou eu quem vivo. Quem vive
é Cristo, mas Cristo vive em mim. Então existe dois tipos de vida. Ele está dizendo, existe a vida do eu e existe a vida de Cristo. Ou você vive a vida do eu, ou você vive a vida de Cristo. E entenda de novo aqui o contexto da carta, que ele está falando inclusive de cristãos judeus, cristãos não judeus. E ele está dizendo o seguinte, que esses cristãos judeus que estão tendo um comportamento diferenciado, eles na verdade, eles estão vivendo o eu. Ou seja, quando você só tem duas formas de viver, e não é na lei e na graça. A forma de viver, as duas formas de viver é, ou você vive pelo eu, ou você vive pela graça. Você vive por Cristo. Então diga assim comigo, só existe duas formas de viver. A vida do eu e a vida de Cristo. Ou você está vivendo um, ou você está vivendo outro. E é isso que Paulo, então, está falando. Por isso eu coloquei o tema nessa mensagem, uma nova vida. E lógico, essa nova vida já está implícito, você já entendeu isso, que é a vida de Cristo. Amados, quando ele fala, então, isso, ele vai dizer o seguinte, precisa ser colocado fim nessa vida do eu, e precisa dar início na vida de Cristo. Ou seja, a única forma de mudar de vida é eliminando a vida do eu e estabelecendo a vida de Cristo. E a forma de eliminar a vida deste eu, ele é bem radical. Ele vai dizer, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Então, como que se elimina essa outra vida, essa vida que precisa ser eliminada e agora precisa ter essa nova vida, a vida de Cristo? Você só elimina através da cruz. Diga assim comigo, a vida do eu, que precisa ser eliminada, somente será através da cruz. Amém? Vocês estão aqui comigo? E ele vai dizer, estou crucificado com Cristo. Amados, quando ele diz estou crucificado com Cristo, ele está definindo o tipo de morte. Ele está falando sobre um tipo de morte. E esse tipo de morte, como você acabou de citar, é a morte de cruz. Quando a gente fala de morte de cruz, essa morte de cruz se diferencia de outras mortes. Por exemplo, a morte da doença, a morte em virtude de uma enfermidade, a morte em virtude de uma extrema velhice, o cansaço dos órgãos vitais, o coração já se cansou, o pulmão já se cansou, enfim, os órgãos vitais se cansam, o rim e assim por diante. Chega um momento de exaustão desses órgãos que eles simplesmente param. E quando ele para, aí vem a morte. Ou seja, ele está dizendo que a morte deste eu não é uma morte natural, não é uma morte fruto de doenças, de exaustão. Também existe a morte, né, por violência, ou seja, alguém vai lá e mata alguém por uma série de situações, mas assassina alguém. Mas ele está dizendo algo diferente, ele está falando morte de cruz. E quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, ele está agora dizendo o seguinte, eu preciso colocar fim na minha vida velha. Eu preciso colocar fim na vida do eu, porque essa vida do eu, de dor, né? Do eu, né? Ficou meio esquisito assim, né? Mas essa vida do eu, essa vida me atrapalha. Por quê? Porque perceba que eu me pego muitas vezes fazendo o que eu não queria. Fazendo o que não se deveria fazer. E eu preciso dar um fim nisso. E a única forma de eliminar esse tipo de vida é através da cruz. Amém? Vocês estão aqui comigo? Agora, como que isso acontece? Como que a gente faz isso? Então, Paulo fala o seguinte, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Quando a gente fala de crucificação, nós estamos falando de uma morte que foi imposta. Sim ou não? Quando alguém era crucificado, no caso Jesus foi crucificado, essa morte foi uma morte imposta a alguém. A pessoa não queria morrer. A pessoa morreu por condenação, morreu porque ela deve ter feito algo errado, foi julgada e a morte então foi imposta como punição.
A morte da cruz, ela é imposta para alguém que não quer morrer. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então diga assim, a morte de cruz é imposta a alguém que não quer morrer, mas está sendo punido. Mas Paulo está dizendo, pode falar, mas Paulo está dizendo que ele quer morrer. Vocês estão entendendo aqui, não? Quero morrer quem? Eu quero morrer o meu eu. Então ele está dizendo o seguinte, eu quero e eu preciso que o meu eu morra. E o meu desejo é você sair daqui hoje dizendo, me mate. Não, brincadeira, você já morreu, ele já crucificou você. Mas aqui perceba isso, a morte de cruz é uma morte, o quê? Imposta, é uma morte que a pessoa não quer. Mas Paulo, ao dizer, eu estou crucificado com Cristo, ele está dizendo o seguinte, aquilo que impuseram a Jesus, eu aceito de boa vontade. Aquilo que obrigaram a Jesus, eu estou dizendo o seguinte, isso que obrigaram Jesus a passar é a solução da minha vida. É a forma pela qual eu terei vitória na minha vida. Porque a morte de cruz é a morte que me dá vitória. Aleluia! Aleluia! Por isso Paulo vai dizer, né, a vitória de Jesus na cruz é a nossa vitória. Mas, de novo, essa morte é uma morte que foi imposta. Então, Paulo está dizendo, eu estou crucificado. Amados, quando você e eu, e Paulo aqui, ele entendeu isso, e isso serve para mim e para você. É você entender que essa morte é uma morte que você decide. Cristo, Jesus morreu na cruz, Jesus já foi crucificado, graças a Deus, ele já ressuscitou. Mas agora Paulo está dizendo o seguinte, ei, espera um pouquinho, a morte de cruz de Cristo já aconteceu, ele já derramou o seu sangue, os pecados já foram perdoados, mas espera um pouquinho, existe mais que eu posso usufruir da cruz. A cruz não foi só para aquele momento, a cruz eu posso usá-la hoje. Opa, peraí, como é que é? Eu posso usar a cruz hoje. A cruz que Jesus resolveu lá atrás, e aqui foi aquele dia que ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia, mas hoje eu posso utilizar, viver, usufruir daquilo que a cruz trouxe. E ele olha para a cruz, imagina que aqui tivesse a cruz, ele olha para a cruz de Cristo e diz, opa, espera um pouquinho, a solução para que eu abandone aquela vida que me atrapalha, a vida antiga, está na cruz. E aí eu olho para a cruz e eu digo o seguinte, agora aquela cruz não é só a cruz de Cristo, aquela cruz, e ele vai dizer também o quê? A crucificação de Cristo também é a minha crucificação. Eu estou crucificado com Cristo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Ele está dizendo aqui para mim, para você, Paulo está dizendo nesse texto, olhando essa situação, dizendo o seguinte, que mesmo sendo cristão, mesmo já crendo em Jesus, ainda eu percebo que existe algo do velho homem surgindo em mim. Ainda existe algo do velho homem aparecendo em mim, nas minhas atitudes, nos meus atos. E Paulo está dizendo o seguinte, ei, eu não quero essa vida velha Jesus já resolveu, eu não quero mais, eu não preciso mais viver isso, Deus tem para mim uma nova vida, aleluia, aleluia. Nesse texto aqui está uma decisão. Aqui nesse texto está uma decisão pessoal. Eu estou tomando uma decisão pessoal. Eu estou fazendo da cruz de Cristo a minha cruz. Eu estou fazendo da crucificação de Cristo a minha. O que eu quero colocar aqui para vocês aqui nesse começo dessa mensagem? É quando você entende, eu preciso assumir aquilo que a cruz de Cristo traz. Eu preciso colocar um fim nesse eu que muitas vezes tenta voltar. E eu vou dizer algo para você, não estou falando necessariamente só no pecado, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Há o pecado que novamente eu tenho tentação, há a vontade de pecar novamente que surge na minha vida. Não é só isso. Porque o velho homem não se manifesta apenas quando você quer pecar novamente. O velho homem se manifesta quando você quer decidir sozinho. Porque quando eu peco de novo, eu falo, miserável homem velho. Mas quando você decide sozinho, você não fala miserável homem velho.
Ou seja, pode ser que você não peque mais. Pode ser que você já tenha uma vida, vivendo uma vida de santidade, uma vida conforme Jesus já conquistou para você. Mas toda vez que você decide sozinho, faz por conta própria, você está vivendo a vida velha. Toda decisão tomada sozinho, sozinha, isso é a manifestação da vida velha. E aí você tem que olhar para a cruz. Estou crucificado. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo? Quando você está diante de uma decisão para ser tomada, você tem duas formas de tomar a decisão. Ou você toma a decisão baseado no eu, ou você toma a decisão baseado na vida nova. Quando o eu está desesperado para fazer aquilo que você quer fazer, é porque o euzão está vivão. Ô, desgraçado. E aí você toma a decisão, eu estou crucificado com Cristo. Chega o meu irmão aqui e fala o seguinte, ó, eu tenho uma proposta para te fazer. Você tem que me dar a minha resposta agora. Sim ou não? Agora. Sim ou não? Agora. Quando ele diz não, por que ele diz não? Porque eu vou primeiro, vou orar. Se você toma uma decisão, se você é confrontado para tomar uma decisão, e você não tem tempo de orar, você não tem tempo de discernir a vontade de Deus, você não tem tempo de conversar com o seu marido, com a sua esposa, você não tem tempo de conversar com o pastoreio da sua vida. Queridos, diga não de cara, não precisa nem pensar. Se alguém te põe na parede e diz, decida agora, diga não de cara, é o capeta te colocando na parede. E a pergunta é, por que você vai dar a resposta que o amado deu aqui? Porque você vai dizer, não, eu tenho duas opções de viver. Ou eu vivo agora, nesse momento, conforme essa pessoa está trazendo um momento para decidir. Eu vou viver pelo eu ou eu vou viver pela vida nova? Aí o eu vai dizer assim, mas a decisão é boa, mas isso aqui parece legal, isso aqui parece lucrativo. Não. Eu estou crucificado. E eu tomo uma decisão hoje. Eu não vou decidir. Daí você diz, que vontade de dizer sim, que vontade de dizer sim, que vontade de dizer sim, que vontade de dizer sim. Mas eu estou crucificado com Cristo, eu não vou dizer sim. Querido, eu vou orar, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com o meu esposo, eu vou conversar com os meus pastores. Você está maluco, cara? Você está maluco? Não. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês estão entendendo? Porque quando a gente fala disso, a gente pensa no pecado. Não estou falando de você pecar, adulterar, roubar. Eu estou falando de você dando um exemplo para você. Aleluia, aleluia. Você está passando uma necessidade financeira. Você tem duas formas de viver esse momento de crise financeira. Você vive essa crise financeira através do eu, ou você vive essa crise financeira através da vida nova. E como é que se vive a vida financeira, ou qualquer a questão de saúde no físico? Como que você vive isso? Através da vida nova. E como que a vida nova age? A vida nova age como? Eu creio. A Bíblia diz, se você crer com o seu coração e confessar com os seus lábios, você será salvo. Mas essa palavra não é só para a salvação da alma? Não, esse texto também é para a salvação financeira. Também é para a salvação da saúde. E você declara, em vez de eu fazer através do eu vou fazer através da vida nova que é em Cristo Jesus. E como que se resolve os problemas na vida nova em Cristo Jesus? Se resolve o quê? Crendo na palavra, confessando a palavra, trazendo à existência o que a palavra de Deus diz. E você toma uma decisão, você vai viver qual vida? Qual vida? Você decide. A circunstância negativa vem, você tem duas formas de você encarar a circunstância negativa. Pela vida nova, ou pela vida velha, ou pela vida nova. Daqui a pouco eu vou dar o nome dessa vida nova. Pela vida velha, ou pela vida nova. E como que você vai encarar essa circunstância negativa? Se você está diante de uma circunstância negativa, e você está triste, nervoso, com raiva, você está vivendo na vida velha. Vem a notícia ruim, vem não sei o quê, vem nervoso, falta dinheiro, você está lá. Quem é que está nervoso? Quem é que está roendo a unha? Quem é que está desesperado? Quem é que está aí saindo desesperado pedir empréstimo? Quem é que está desesperado fazendo as coisas? O eu. Tão gostoso hoje. Gostoso por um lado, triste por outro, mas principalmente gostoso. Aleluia.
A Priscila me contou hoje que uma das irmãs da nossa igreja, que tem uma loja de roupas, e ela falou, papi, a fulana ela está fechando a loja. Né, dificuldades e tal, está fechando, está vendendo, blá, 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 blá. Poxa, né, uma tristezinha no coração assim. E aí nós fomos lá, então vamos lá na loja, e fomos lá na loja dela, né? E chegando lá, uma nova convertida, pessoa que está começando agora na fé. E a gente, puxa, né, já estava ali mas imaginando que ia reclamar, né? Mas imaginando, puxa, né, a gente tem crido, tem pregado mensagens como essa que eu estou pregando, e a mulher está fechando a loja. E aí chegamos lá e ela nos atendeu, a gente comprou algumas coisas lá, e aí ela falou assim, aí a Priscila perguntou, e daí, está fechando mesmo, é assim, sim? Pastora, decisão difícil a decisão, fazer isso, não é fácil. Mas graças a Deus que nós temos escutado algo tremendo, graças a Deus que nós estamos na igreja, graças a Deus porque eu estou em paz. Sabe o que essa mulher fez? Ela tomou uma decisão. Ela vai encarar essa circunstância negativa, na vida nova ou na vida velha. Se a vida velha traz ela para baixo, traz ela para o desespero, o que precisa acontecer? Cruz. Queridos, se a tua alma está judiando demais de você, o que a sua alma precisa? Se você está reclamando demais, tudo você murmura, tudo você reclama, você está desanimado, está triste, está depressivo, o que você precisa? Mas ir para a cruz que já está lá. Não existe uma nova cruz. Estou crucificado com Cristo. Aquela cruz é a mesma. Você se apropria dela. Alguém está ouvindo isso aqui hoje, não? Diga assim comigo, Deus tem para mim uma nova vida. Aleluia. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre você, sobre essa vida nova. Falei bastante sobre a vida velha, que eu acho que você já entendeu. Mas deixa eu falar um pouquinho, ele diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho aonde? Gálatas 2:20. A vida que agora viva onde? A vida que agora viva onde? No corpo, na carne, outras versões diz. O que é no corpo? No corpo é no corpo. No corpo é aqui, no dia a dia. É esse corpo, essa vida natural. Diga assim, vida no corpo. Fala da minha vida natural. E ele está dizendo o seguinte, esta vida natural que eu vivo, meu dia a dia, o meu levantar, o meu deitar, o meu comer, o meu dormir, o meu andar, enfim, a minha vida natural, eu vivo não conforme o eu vivo conforme a nova vida. Então eu estou falando dessa vida natural, o seu dia a dia. E ele está dizendo, mas Cristo, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Agora deixa eu falar um pouquinho com você, que vida nova é essa? Ele diz lá, eu já estou crucificado com Cristo, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Deixa eu escandalizar você. Talvez você nunca mais volte aqui, mas aí o Alírio vai te buscar. Quando a Bíblia diz assim, mas Cristo vive em mim, não está dizendo que Jesus vive em você. Quando está dizendo Cristo vive em mim, não está dizendo que Jesus vive em você. Jesus vive lá no céu. Jesus está onde? Jesus está sentado aonde? Jesus está sentado aonde? Ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Amém? Não? Você está aqui comigo? Ele está lá. E ele está lá, então quem é que vive em mim se ele está lá? Cristo. Pô, mas Jesus e Cristo não é a mesma coisa? Não. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Qual é o nome dessa vida nova? Cristo. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenha Cristo. Mas eu vim para que tenha Cristo. E tenha Cristo em... O que é Cristo? Cristo é um estilo de vida. Cristo é um padrão de vida. Cristo é um jeito de viver. Cristo é um poder de viver. Cristo é uma capacidade de viver. Cristo é a vida que Jesus tinha. Cristo. Jesus vivia a terra, a vida de Cristo. O que é Cristo? Cristo é a vida nova. Cristo é a vida santa. Cristo é a vida que Jesus conquistou. Ele destruiu na cruz e na ressurreição. Ele nos deu a vida de Cristo. Cristo vive em mim.
Então, quando você elimina o eu, você ganha. Diga assim, quando eu elimino o meu eu, entra no lugar Cristo. Diga assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tudo que Jesus fez, eu também posso fazer. Mas vós tendes a mente de ou de Jesus? Não diz mente de Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é a mente de Jesus, é a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. A Bíblia diz o quê? Cada um de nós todos compomos o corpo de Jesus. Corpo de quem? Corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque você é um pedacinho de Cristo, você é um pedaço de Cristo, você é um pedaço de Cristo. E quando todos os irmãos, vivendo em Cristo, vivem em unidade, a Bíblia diz, e todos chegaram à estatura de varão. Quem é varão perfeito? Quem é varão perfeito? Cristo. Quando é que Cristo está plenamente reunido no lugar? Quando a igreja está reunida. A igreja é a unidade dos diversos. A igreja é a reunião dos diversos. Vamos economizar? A igreja é a reunião dos cristãos. O que é cristãos? Os pequenos cristos. Ou pequenos não no sentido de pequenininho. Pequenos é pedaços de Cristo. Eu sou a perna de Cristo, o dedo de Cristo, a orelha de Cristo, o cabelo de Cristo. Sei lá o que você é de Cristo, mas você é alguma coisa de Cristo. Só que se o dedo de Cristo ficar só com o dedo, é só o dedo. Mas se o dedo de Cristo juntar com a mão de Cristo, e a mão de Cristo juntar com o braço de Cristo, e o braço de Cristo juntar com o tronco de Cristo, e se o tronco de Cristo grudar na cabeça de Cristo. E quem é a cabeça de Cristo? Quem é o cabeça de Cristo? Jesus. Jesus é o nosso cabeça. E o cabeça está onde? Aonde está o cabeça? Assentado à direita do Pai. Então quando ele diz assim, eu, Papi, estou crucificado com Cristo, para que Cristo viva em mim. Amados, Cristo vive em você. O que é a nova vida? A nova vida é a vida de Cristo. E como que se estabelece a vida de Cristo? Eliminando a vida do eu. Então quem é que compete com Cristo? Quem é o maior inimigo de Cristo? Vamos falar de novo. Quem é o maior inimigo de Cristo? O eu ou eu? O eu ou eu? Não, não é eu, é o eu. Faz diferença? Não. Quem é o maior inimigo de Cristo? O eu ou eu? O eu, não eu. Você não é inimigo, você é amado de Deus. Você é amada de Deus, Ele morreu por você, Ele deu a vida dEle por você. Então você não é inimigo dEle, Ele ama você, Ele amou você, mas o teu eu atrapalha. Que susto! O que é o eu? Entenderam aqui? Não, o eu. Diga assim comigo, o eu. O que é o eu? O eu é a vontade de ser o dono do nariz. Eu me mando, eu me basto, eu que gosto, eu que quero, eu que decido, eu que desejo, eu que sofro, eu que sou um coitadinho, eu que sou miserável, eu que sou vítima, eu que todo mundo não gosta. Sabe que alguém conhece assim, não? Aquelas vítimas assim. Ninguém gosta de mim. Eu sou coitadinho. Não sou... Isso é o eu. É um miserável. Precisa morrer. Mata ele, Jesus. Não mata o eu, mata o eu. Uhul! Vocês estão entendendo aqui? Não. Vocês estão entendendo esse texto? Não. O eu está crucificado com Cristo. Mas eu sou uma nova criatura. Em Cristo Jesus eu fui feito filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou o quê? Herdeiro de Deus. Se sou herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com quem? Não é com Jesus?
Co-herdeiro com quem? Não com Jesus. Vocês perceberam isso, não? Porque nós somos herdeiros de Cristo. Jesus, qual é a maior herança de Jesus? Qual é a maior herança de Jesus? Cristo. E se eu sou co-herdeiro com Jesus, ou seja, o que é de Jesus é meu. Jesus, ele é dono de Cristo, e agora eu também sou dono de Cristo. Eu e ele somos um. Ah, você não está ouvindo, você não está ouvindo. Amém? Vocês estão entendendo o que é a nova vida? Então, o que é crucificado com Cristo? Amados, é o eliminar o eu, para que Cristo viva em mim. E aqui é uma mente de Cristo, um pensamento de Cristo, pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Então, isso que eu falei aqui do irmão, meu irmão, você tem que tomar a decisão agora, senão não é agora. A pergunta é, o que Cristo decidiria? Como ele agora não sabe o que Cristo decidiria, ele vai dizer, Cristo aqui, uma vez que ele não sabe o que vai fazer, eu vou consultar. Eu preciso discernir a vontade de Cristo. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Tem certeza que é que eu falo? Olha, eu vou botar você numa encrenca. Você que é marido nunca vai ter resposta completa, porque Deus te deu uma esposa. Isso significa o quê? Que você é um pedaço de Cristo, ela também é um pedaço de Cristo. Então, se você decide sem a esposa... Estou falando só esse exemplo aqui, né? Isso é pensar como Cristo. A mulher que não é submissa ao seu marido, não está sendo submissa a quem? A mulher que não é submissa ao marido, não é submissa a Cristo. Por quê? Porque Cristo habita no marido dela. E ela é submissa a Cristo. Meu Deus! A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Não é isso? Está lá em Coríntios? E quem é o cabeça do marido? Quem? Não é Jesus? Papi, não é que está Jesus aí? Ah, Jesus está sentado ao trono dele, velho. Jesus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por você. Eu vou falar de novo. Jesus já fez tudo que ele tinha que fazer para te dar toda a alegria, toda a vitória. Jesus já fez tudo. Jesus não precisa fazer mais nada. Mais nada. Por isso, muitas coisas que você está pedindo para ele, ele não vai fazer. Por quê? Porque aquilo que você espera que ele faça está no corpo de Cristo. Jesus, faz alguma coisa. Tá bom, faço. Eu vou usar a minha mão. Jesus, faz alguma coisa. Faço. Eu vou usar meu pé. Jesus, faça alguma coisa. Sim, eu faço. Vou usar a minha boca. A pergunta é, quem é? E aí o irmão vem falar com você, você rejeita, esperando que Jesus fale. Mas Jesus, ele é Cristo, agindo através de Cristo. Alguém está aqui? Não? Aleluia. Aleluia. Amados, isso aqui é maravilhoso. E ele diz o quê? Agora, como que se vive essa vida de Cristo? Ele diz o quê? Mas essa vida de Cristo, esse viver, olha só que lindo esse texto. E esse viver que é Cristo, que tenho agora na minha carne, vivo como? Pela fé. Agora entra algo diferente aqui. Tenho na carne, vivo pela fé. Em quem? Não, peraí. Vivo pela fé no Filho de Deus. Agora sim, quem é Filho de Deus? Jesus. Porque você crê em Jesus, você tem acesso a tudo isso que eu falei. Agora entra Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê em Jesus, a pessoa, o ser Jesus, o ser humano chamado Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a salvação é pela fé nele. Amém? E ele diz lá, e a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo pela fé. Aqui, amados, viver pela fé, o que significa isso? Amados, você tem duas formas de viver a vida de Cristo. Você tem que viver pela fé. E o que significa isso? Viver 100% no sobrenatural. O que é viver pela fé? Viver pela fé eu vou explicar para você rapidamente. Viver pela fé significa o seguinte: tudo o que você faz, aleluia, fala, não falo, falo, não falo, falo. Claro que eu falo, estou pregando, né? Vou falar, né? O que é viver pela fé? Viver pela fé é a palavra de Deus
é ministrada a você. Essa palavra vai gerar uma imagem. Quando você é ministrado pela palavra, a palavra gera uma imagem no seu espírito. Amém? Não entendimento, uma imagem. Não entendimento, uma imagem. E qual é o nome disso que eu estou falando? Fé. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra. A fé vem pela pregação da palavra. Quando a palavra de Deus é ministrada a mim e a você, isso gera uma imagem. O que significa? O que aconteceu para que essa imagem acontecesse? Nasceu em mim fé. O que é fé? A fé é uma imagem. Você não ouviu? Você não ouviu? O que é fé? Fé é uma imagem. Diga comigo, fé é uma imagem. Não é entendimento. É imagem. O que é fé? É quando você ouve a palavra e você vê o que ela diz. Eu digo para você, você está curada. Você está curada. A palavra de Deus diz para você, você está curada. Você não tem que entender isso. Você tem que se ver saudável. E se alguém chega para você e pergunta assim, como é que você está? Saudável. A Bíblia diz que a fé é a certeza. A fé é a certeza. E também a convicção. A certeza das coisas que não se vê no sentido natural. Mas espiritualmente você vê. O que é fé? É quando você vê o invisível. O que é fé? É quando você vê o invisível. O que é fé? É quando você vê o que a Bíblia diz. Você não está ouvindo. O que é fé? É quando você vê o que ninguém vê. Você vê o que o seu físico não vê. Você vê o que o seu entendimento não vê. Por isso eu falei, fé não é entendimento. Você não tem que entender a palavra. Você tem que ver o que ela diz. Quando você vê a palavra, você creu. Não creu não. Eu vou deixar o creu para depois. Quando você vê a palavra, você teve fé. Eu deixei o crer do lado, vocês viram, né? Quando você recebe a palavra, isso gera uma imagem. Em outras palavras, isso gera fé. Fé e imagem é a mesma coisa. Você não está ouvindo. Você está vendo o que a Bíblia diz, não? Quantos aqui já se veem cantando nas mansões celestiais? Aleluia. Sabe o que significa isso? Eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, eu não vou para o inferno, eu sou salvo, eu já me vejo cantando. Por isso que quem é crente não tem medo da morte, porque ele já se vê sempre vivo. Meu Deus! E de novo, se você não está vivendo isso que eu estou falando, vamos voltar para a cruz, não? Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não consigo ver Jesus, mata. Crucifica esse homem. Pois é, mas eu estou crendo, mas não aconteceu ainda. Mas eu estou crendo, declarando, não aconteceu ainda. Já para a cruz. Não, mas cruz, meu irmão. Porque quem é que está reclamando? Está demorando. Mas a gente está declarando, está confessando e não acontece. A gente fica ouvindo eles pregar sobre confessar, sobre declarar, sobre concordar. Eu já fiz tudo isso e não acontece. O euzinho vivo, né? Ele está ali, o euzinho está ali. Pois é, ele prega, eu estou lá, faz tempão. Estou um tempão, pastor. Eu acho que o pastor está pregando errado. Eles estão pregando um negócio que Curitiba prega, lá que não sei quem prega, e não funciona esse troço aí. Vamos voltar para a lei, lá funciona. Vamos dobrar, botar o joelho no milho. Vamos lá fazer sacrifício, vamos lá subir a montanha, vamos lá, porque aí vai dar certo. Então tá bom, meu irmão, cruz para você, meu irmão. Mata esse homem velho aí, mata esse eu e viva pela fé. Porque a vida de Cristo vive pela fé. Como é que eu sei que alguém está em Cristo? É fácil a resposta. Como que eu sei que alguém está vivendo a vida de Cristo? Quando ela está vivendo? E o que é ter fé? O que é ter fé? Ver o que a Bíblia diz. Mas cuidado com isso, hein? É ver o que a Bíblia diz. Não é só ver o invisível, porque às vezes você pode ter uns capetas.
Cuidado. Porque tem um grupo aí que você fica ali, tudo zen, né? Aí você está tentando ver. Tem gente que também fica o positivismo. Eu fico falando positivo até eu ver alguma coisa positiva. Isso é positivismo, isso é do cão, é do capeta, isso é demônio. Agora, o que é fé? É quando você vê o que a Bíblia diz. E você decide viver nisso. Estava conversando com a Priscila vindo para cá. Amados, a nossa vida parece que é duas estradas. Uma estrada é a estrada do eu. A outra estrada é a estrada de Cristo. E a hora eu estou aqui. A hora eu estou aqui. Aí você vem para o culto, aleluia, glória a Deus, aleluia, é isso aí. Aí daqui a pouco a circunstância vai puxando você. Ela vai puxando você, ela vai puxando você. Amado, nós temos que eliminar essa estrada. Amado, eu e você tem que tomar uma decisão. Olha, eu vou viver nesse caminho. Eu vou viver a vida de Cristo, eu tenho que viver isso. A Bíblia diz assim, esse dia eu peguei na minha igreja lá, a Bíblia diz assim, você tem que orar primeiro no Espírito, depois no entendimento. Você tem que cantar primeiro no Espírito, depois no entendimento. Aí você ouviu alguns comentários, alguns estudiosos que falam sobre isso. Não, cantar no Espírito é cantar em Deus, cantar, né? Não, meu irmão, ele diferencia cantar no Espírito e cantar no entendimento. O que é cantar no Espírito? Resumindo, é cantar em línguas. Eu falei para o pessoal do louvor, vocês estão cantando mais em línguas ou em português? Sabe por que vocês não têm cânticos novos? Porque vocês não cantam em línguas. Sabe por que você e eu temos uma oração fraquinha? Porque a gente só ora em português. O que é orar em português? É orar o que você entende. É orar o que você entende. Você só ora o que faz doer em você. Você só ora o que te deixa ansioso. Você só ora o que te deixa nervoso. Significa que você ora no entendimento. E Jesus diz para você, eu tenho para você uma oração ilimitada. Quem disse que eu quero que você ore para mim só as coisas que você precisa? Comece a orar outras coisas. E como é que você ora em outras coisas? Comece a orar em línguas. Véio. Comece orando em línguas. Vai orando em línguas aí. Sapeca um dom de línguas aí. Mas orar em línguas, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a receber entendimentos. Mas não entendimentos porque você produziu. Você agora vai ter a interpretação da língua dentro de você mesmo. E você agora, e algumas coisas você vai começar a orar em entendimento que é fruto de interpretação das línguas. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você tem um dom de línguas e você também tem o dom de interpretação de línguas. Precisa orar mais em línguas. E a hora que você está orando em línguas, aí você começa a entender. Não entender, o entendimento daquilo que você está orando em línguas começa a ser revelado. Vocês estão entendendo aqui que eu falei viver a vida de Cristo? E aí eu estava dizendo esses dias para a nossa igreja, qual é o idioma materno do Cristo? Qual é o idioma materno de quem nasce no Brasil? Quem nasce no Brasil, qual é o seu idioma materno? Português. Qual é o idioma materno de quem nasce no Espírito? Qual é o idioma materno de quem nasce no Espírito? Você devia orar primeiro como? No seu idioma materno. Não, mas isso é coisa de pentecostal. Não, isso é coisa de cristão. Mas eu sei que muitas pessoas estão, mas isso é uma opção. Não, meu irmão, isso é uma herança. Diga assim, eu sou uma nova criatura. E uma nova criatura fala uma nova língua. E essa nova língua é ilimitada. Porque ela é espiritual. E não natural. Eu te desafio, te aconselho, aliás, comece a orar em línguas mais. Comece a orar em línguas mais. Comece a orar mais em línguas. Está lá no carro, está lá no ônibus, vai orando em línguas. Está no banho, comece a orar em línguas. Está onde você está, comece a orar em línguas, vai orando. E aí daqui a pouco você vai perceber, você vai começar a ter alguns entendimentos. Daí você ora em português. Ah, então é isso, Senhor. Isso que eu estou pregando para você nasceu de uma oração em línguas. Eu estava orando em línguas e começou a vir. Pum, pum, pum. Vocês não estão ouvindo. Aleluia. E ele diz lá, essa vida pela fé. Viver pela fé, viver sobrenatural. A palavra de Deus, ela gera uma imagem. Essa imagem agora, você está vendo. E aí entra outro detalhe, que é o crer. Lembra que eu falei da fé? A fé é quando você vê. E o que é o crer? É quando você age. A fé é quando você vê. E o crer é quando você
age. No grego, a palavra fé é pitis, que é isso aqui, a visão. E o que é o crer? Pisteu, é a fé em ação. E a Bíblia diz, se com o coração creres e com a boca confessar. Então aqui, esse crer e confessar, a palavra confessar ali é concordar com, dizer o que já foi dito. Ou seja, agora que você está vendo, o que você faz? Se você está vendo é porque você teve... Vamos lá, se vocês aprenderam. Se você está vendo o que a palavra de Deus diz, é porque você teve fé. Porque você tem fé. Agora que você tem fé, agora você precisa crer. E o crer aqui é crer mais falar. E agora você fala. O que você está falando aí, Sérgio? Estou falando o que eu creio. O que você está vendo aí? O que você está falando aí, Sérgio? Eu estou falando o que eu estou vendo. Que fala é essa sua? Eu estou falando o que eu estou vendo. Crie, por isso. Cremos, por isso. Se você crê, você fala. Se você diz que crê, mas não fala, você não creu. E se você não creu, é porque você não viu. E se você não viu, é porque você não tem fé. E se você não tem fé, é porque a Bíblia não entrou ainda em você e você não recebeu como palavra de Deus. Meu Deus. Olha, amados, que texto lindo esse. E a vida que eu agora vivo. E aí, agora para encerrar, né? Eu falei aqui sobre o sobrenatural. E ele diz ali, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, eu estou resumindo viver pela fé aqui. E ele diz assim, o que esse Filho de Deus fez? Que é Jesus aqui agora, o Senhor Jesus. O que ele fez? Me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Opa, peraí. Então quer dizer que a vida de Cristo é a nova criatura, a vida de Cristo é viver pela fé, na palavra, blá, 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 blá. E o que mais? Agora, quem é Cristo, ele faz o quê? Ele ama o próximo. E ele se dá pelo próximo. E aqui agora entra duas coisas. Viver no sobrenatural e amar. Amar como Jesus amou. Por que Jesus amou como ele amou? Porque ele tem a vida de Cristo. Por que Jesus amou como ele amou? Porque ele tem a vida de Cristo. Porque Jesus recebeu a vida de Cristo, então ele ama. E por que ele ama? Porque ele é Cristo. E o que é Cristo? Cristo é amor, porque Deus é amor. Se Deus é amor e eu também sou Cristo, logo eu sou amor. Diga assim, eu sou uma nova criatura em Cristo. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé, no sobrenatural e amando. Eu ouvi uma expressão hoje, para encerrar aqui, chamou muito minha atenção, meu irmão explicou algo que poxa, que coisa linda. A Bíblia diz que o bem-aventurado é o homem, ele é como uma árvore plantada junto à corrente e que dá o seu fruto. Amém? Não é isso? Agora a pergunta é, a árvore come o próprio fruto? A árvore se alimenta de fruto? O fruto que a árvore dá é para alimentar quem? Tem duas serventias o fruto da árvore. Alimentar o próximo, não a si mesmo. Você não está ouvindo. O fruto de Cristo alimenta o próximo. E a segunda coisa, o fruto de Cristo gera novos Cristos. Porque dentro do fruto tem a semente. E quando a semente cai na terra, ela nasce uma nova árvore, que vai dar fruto também, que não vai alimentar a si mesmo, mas vai gerar uma outra nova árvore e vai alimentar as pessoas. Eu quero declarar sobre a sua vida. A vida de Cristo ama as pessoas, serve as pessoas. Amados, é tão interessante a vida de Cristo, porque a vida de Cristo nós temos falado muito sobre abundância. Você ter abundância, ser rico. E está certo, é isso mesmo. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que você se tornasse rico. A pobreza de Jesus é para que você se torne rico. E para que você tenha abundância. E eu quero declarar, você vai ter muita abundância. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo. E ser Cristo significa que você é uma pessoa abundante. E tudo que você fizer, prosperará. E você terá em abundância.
Só que devido... Aí eu falo, não falo. Mas aí tem uma coisa esquisita nesse negócio de ser Cristo. É que tudo que você tiver com abundância. Por isso que quem acumula não tem a mente de Cristo. A maior característica, uma das maiores características de um cristão é a generosidade. Eu preguei na minha igreja esses dias, e tem no Facebook, se vocês quiserem, na nossa página lá, salvação financeira. E eu estava dizendo que a salvação financeira significa ser rico. E o que significa ser rico? Você ser salvo da pobreza. O que é ser salvo da pobreza? Ser salvo da pobreza é você não ter recurso e ainda estar alegre. O que é ser pobre? É sofrer porque não tem. Quando você sofre porque não tem dinheiro, você é pobre. Você é miserável. Porque Paulo diz, eu aprendi. Sabe por que ele aprendeu? Porque a vida de Cristo. Eu aprendi a ter e eu aprendi a não ter. Posso todas as coisas naquele que me... Esse texto está ligado à pobreza e riqueza. Ou seja, quando eu não tenho dinheiro, eu tudo posso. Sabe o que significa isso? Mesmo eu sendo, entre aspas, pobre, ou seja, não tendo recurso, eu vou ter recurso para comer, beber, vestir. Falo ou não falo? Ser rico não é ter acúmulo de riqueza. Ser rico é você saber aonde acessa ela. E se por acaso você não acessar, eu estou em paz. Por quê? Porque o sofrimento da pobreza, ou o sofrimento de não ter o recurso, não me abate. Não me abate no sentido de me deprimir, mas também não me abate no sentido de fazer besteira. E aí existe algo lindo. Quando mistura tudo isso com o amor, sabe o que acontece? Amados, eu tenho esse recurso aqui. Não é a Bíblia, faz de conta que não é a Bíblia, né? Eu tenho esse recurso. E eu acessei ele pelo sobrenatural. Porque eu vejo a comida. E eu não tinha comida, mas eu a vejo. Eu tenho fé que o Senhor é que me sustenta. E eu declarei, eu tenho paz. E daqui a pouco aquela comida se materializou na minha casa. Só que eu olho para o Ney. O Ney não tem. Só que eu só tenho essa. Como eu sou rico. E por que eu dou sem preocupação? Porque assim como eu acessei da primeira vez, eu acesso a segunda. Se você não dá porque vai ficar sem, é porque você ficou escravo daquilo que você recebeu. E você desconsidera da onde você recebeu, da onde veio. Você não é rico. Não falo. Você não é rico porque você tem na tua conta. Eu falei na minha igreja, o pessoal ficou louco da vida, mas eu vou falar aqui também. Amado, você não é rico porque você administra bem dinheiro. Você não é rico porque você fez 1000 cursos de administração financeira. Você não é rico porque você tem poupança. Você não é rico porque você tem uma grande habilidade comercial de negócio. Você é rico porque ele é rico. Porque o dia que você diz que você tem dinheiro porque você administra bem, você está dizendo que quem te dá é a sua administração e não ele. Papo, você está dizendo que eu não tenho que administrar? Não, você tem que administrar o que ele te dá. Porque você o honra. Mas você não administra para ter, porque você não precisa da administração para ter, porque você não acessa o que tem porque administra. Você acessa o que tem porque você vê a palavra que diz que você tem. Meu Deus, Alberto. Amém? Vocês estão entendendo uma nova vida? Ah, mas eu estou pregando sobre uma nova vida. Estava essa semana ouvindo uma conversa e o irmão disse assim: chega de ter aqueles irmãos obesos na igreja. O que é irmão obeso na igreja? Não é irmão gordinho, né? É o irmão que só alimenta, recebe e não faz nada com aquilo que recebe na igreja, né? Quantos já falaram assim na frase? Os irmãos que só ficam recebendo no púlpito lá e não faz nada com aquilo que recebe. É o irmão obeso. Não, não é. Não existe obeso na igreja. Aleluia, aleluia. Não existe obeso espiritual. Porque se ele recebeu e não deu para ninguém, é porque ele não recebeu. Ele ouviu, mas não recebeu nada. Porque se ele tivesse ouvido, ele tinha dado. Ele estava trabalhando, ele estava no ministério. Sabe por que tem pessoas que estão sentadas no banco e não faz nada? Porque até hoje não ouviu a Bíblia.
ela só ouvir uma mensagem e procurar entender. Mas se uma pessoa realmente não está frequentando uma igreja, fazendo parte, não sabe o seu ministério, até hoje não ouviu a palavra de Deus. E a minha oração é que você ouça a palavra. O dia que você ouvir a palavra, o Senhor dizendo para você o que Ele deseja de você, aquilo vai gerar uma imagem no seu coração. A imagem do seu ministério, a imagem de você trabalhando no reino de Deus. Você vai se ver pregando, vai se ver evangelizando, vai se ver profetizando, vai se ver curando os enfermos, vai se ver fazendo o que, não sei, cantando. Você vai se ver cuidando das crianças. Você não vai se ver aqui dentro, você vai se ver lá na sala de aula com as crianças. Você só vê criança, você pensa em criança, é o seu ministério, sabe por quê? Porque Deus colocou uma palavra e você vê o que Ele vê, e o que Ele vê como Cristo é a salvação de criança, e essa visão Ele colocou em você, e você vai ver o que Ele vê, e aí você vai se comportar conforme aquilo que você vê. Mas o problema é quando você fica tentando fazer os outros entender que tem que trabalhar na igreja, e aí sai aquelas cacas de trabalho. E aí o irmão fica fazendo, daqui a pouco reclama dos outros, reclama não sei o quê. Meu irmão, quando você faz o seu ministério, você faz baseado na fé em Cristo. E você faz porque você ama. Diga assim comigo, o que eu faço? Eu faço porque a Bíblia diz quem eu sou. Logo eu vi. Se eu vi, eu criei. Se eu criei, eu falei. E se eu falei, as coisas vão acontecer. E eu vou amar com aquilo que eu sou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Esse texto está dizendo o seguinte: amar não é fazer, amar é ser. Amar é ser. Sabe por que eu faço o que eu faço? Porque eu amo. E sabe por que eu amo? Porque eu sou. Eu sou. Diga assim, Deus é amor. Eu também sou amor. Aleluia. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? O que é perfeito? O amor. O que é o amor? Cristo. Será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. O que é falar como menino? O que é pensar como menino? O que é agir como menino? É quando você você tenta viver a vida cristã com o seu eu. E isso chama-se religiosidade. Mas quando você vive a vida de Cristo, porque você crê, você deixa de ser menino para ser adulto e ser perfeito. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles. Qual é a maior expressão? Aliás, o cristão, ele tem fé, ele tem esperança, porque ele aguarda até acontecer as coisas que ele crê, mas o maior de tudo isso é que ele ama. Você pode ter uma grande fé, aleluia. Você pode esperar como ninguém, aleluia. Mas quando você amar como Cristo, o maior desses, a maior expressão da vida de Cristo é o amor. Não que os outros não tenham, mas o maior dos três é o amor. E o que é amar? Amar é ser. O que é ser? É fazer o que eu nasci para fazer. Se você faz qualquer coisa, mas não é o seu chamado, você não está amando. Eu amo a igreja. Eu amo as pessoas. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Meu irmão, receba no seu espírito, não na sua mente. Meu irmão, não queira entender o que eu estou pregando. Receba. É assim, é assim. Ah, não, mas eu tenho que saber, pastor, eu tenho que entender muito bem para depois crer. Não, meu irmão, não vá por esse caminho que é mais difícil.
É mais demorado esse trecho. Esse trecho é mais dolorido. Meu irmão, creia na palavra de Deus. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Diga assim comigo: eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. 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 Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, os cristãos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, não é pelo entendimento, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia.